Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui nesse ano de 2024, iniciando os nossos estudos nesse ano, lembrando sempre que esse canal aqui está indo para o terceiro ano, 2023. Temos playlists dos estudos das escolas de mistérios, da Escola de Iniciação do Egito Antigo. Estudamos o Caibalion e a Tábua Esmeralda. Tem duas playlists desses estudos. No ano de 2023, estudamos a Índia Antiga, estudamos o livro Bhagavad Gita, temos uma playlist desses estudos, e nesse ano estudaremos a China Antiga. Então sejam bem-vindos, bem-vindas a esse canal. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, deixe o comentário, compartilhe com outras pessoas que também possam gostar desse conteúdo para que essas informações cheguem no maior número de pessoas possível. E assim você ajuda a expandir o canal, os conceitos, as ideias dos estudos iniciados. Então, nesse ano, vamos iniciar aqui com a China Antiga, já vamos, como de praxe, compartilhar a nossa tela para podermos deixar a nossa apresentação aqui e falarmos dos estudos das escolas iniciáticas do passado, a China Antiga. Os objetivos dos nossos estudos, vocês estão acostumados, já quem está acompanhando aqui os nossos estudos, os objetivos são estudar conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar a ação prática para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Lembrando sempre que nós temos que deixar esses objetivos bem definidos para que nós não percamos a nossa rota, o nosso norte. A agenda dos nossos encontros, então, no dia 4/2 de fevereiro, que passou aí rapidinho, esse ano já estamos em fevereiro, e, e se encontramos para falar sobre a apresentação da China Antiga, dos estudos dessa China Antiga, e assim sucessivamente, lembrando que nós nos encontramos num grupo de estudos online aos domingos, nos encontramos para que possamos, assim, estudarmos o conteúdo proposto, discutirmos ele, e o resultado desses estudos nós trazemos aqui no vídeo para compartilhar com todos que gostam deste conteúdo. Aqui está a nossa agenda inteira que iremos estudar nesse ano até dezembro, os 2 livros que estudaremos, falaremos detalhadamente mais à frente, e para iniciar aqui as nossas reflexões, trazemos essa ideia, trazemos esse conceito de Lao Tzu, que diz: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Lao Tzu. Muito bem, só esse pensamento já serviria de reflexões aqui para nós ficarmos várias e vários vídeos falando sobre isso. E ele traz esse ambiente místico aqui aos nossos estudos, a esse vídeo, para que traga já um clima de reflexão dentro das nossas mentes, dos nossos corações. Muito bem, falando em China Antiga, eu acho que a maioria de nós, a grande maioria, quando pensa em China Antiga, já lembra da muralha da China. Essa muralha que foi construída ao longo de séculos por muitas pessoas, por vários governantes diferentes, e ela é bem grande, bem conhecida hoje, tem uma parte turística lá imensa, vai muitas pessoas visitar essa muralha, onde ele fez, a civilização chinesa fez esse insulamento, tentando se proteger, tentando se resguardar aí dos invasores do resto do mundo. Uma coisa interessante sobre a muralha da China é que é um dos monumentos feito pelas mãos humanas
que dá para ver do espaço. É bem interessante. Então, quem está lá na estação espacial, circulando o nosso planeta, vai conseguir ver quando não tem nuvem, né? Quando o céu está propício, limpo, ele vai conseguir ver do espaço essa construção humana para a gente ver o tamanho e a grandiosidade que foi fazer a muralha da China. Outra coisa muito conhecida são os templos, né? Os templos Shaolin, onde os budistas, né, eles se estudam, se preparam, entram em transformação de controle do corpo, da mente, faz todo a sua iniciação budista ali dentro desses templos, e eles são muito conhecidos, muito visitados hoje, turisticamente falando, as pessoas vão lá para conhecer esses templos, é bem interessante os templos Shaolin, né, os templos budistas. Se vocês olharem aqui na imagem que está atrás de mim, também verão dois templos impressionantes em cima de dois, né, do pico das montanhas. É muito impressionante esse templo, bem legal. Também são templos budistas na China, a imagem aqui que está atrás de mim. Muito legal. Então, a China é uma das civilizações mais antigas, que possui muitas tradições, muitos mitos. Eles têm assim história milenar, então vem uma tradição milenar de muito tempo, e eles têm muitos esses conceitos. Não é o nosso tópico aqui estudar tudo isso, mas é para que a gente possa entender assim os conceitos e a tempo histórico ali, a vivência histórica daquela civilização que nós estaremos estudando nesses livros que falaremos mais adiante. Então, a história da China antiga, a gente pode dividir ela principalmente assim, em três aspectos, né? De governabilidade, então os governantes se dividiam em dinastias, em reis e em imperadores, era a forma deles regir ali o governo, né? Dominando o governo e governando o povo na China antiga. Ele tem essa divisão porque a gente vai lembrar sempre que não só na China, mas em outras civilizações, o território inteiro da China muitas vezes era um governo centralizado, onde o governo central governava todo o império, e muitas vezes na história, com o passar do tempo, eles foram sendo fragmentados. Então, tinha muitos reis divididos ali, os seus reinados, as suas dinastias, e dentro da história chinesa não é diferente. Tem dinastias com reis, tem dinastias com imperadores, tem dinastias que é unificada, tem dinastias fragmentadas e por aí vai. É só a gente estudar a história. Aqui é só para trazer um contexto histórico do que a gente vai estar estudando. E é bem interessante se a gente fazer uma analogia aonde Jesus veio, né, que é o nosso Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, é onde que a gente visualiza, estudamos isso para tentar fazer uma conexão com os ensinamentos de Jesus e trazer aqui para o nosso dia a dia. Então, se a gente pegar lá ali na Palestina antes de Jesus, né, no povo hebreu, a gente vai ver que ali naquele lugar havia também o reinado central dividido, treta monarca, era dividido em 4 reis e etc. A gente vê também na história do povo hebreu que também houve isso de concentrar, dividir o poder e assim sucessivamente. A China também foi assim. Falando em imperador, o Huangdi, que foi um imperador, um dos imperadores mais importantes, conhecido como Imperador Amarelo. E esse Imperador Amarelo, para muita gente, nem existiu, é mítico, é lenda, mas para outras pessoas ele existiu. Foi ele que trouxe a escrita, como né, se conhece a escrita do Antigo Egito, teoricamente é ele que trouxe esse desenvolvimento de escrita em outros desenvolvimentos também. Não é o foco aqui dos nossos estudos, é só para a gente poder entender, mas eles também trouxe um alavancamento ali tecnológico quando ele estava como imperador amarelo mítico, lendário, e aí ninguém acha que existiu, outros não, e assim
é a história da China antiga, mas atrelado a esse mítico, né, Huangdi, o Imperador Amarelo, vem toda uma ancestralidade, né, da etnia Han. Hoje, se a gente for pesquisar, vocês vão ver que a maioria dos chineses eles se consideram, né, eles se consideram da etnia Han. E aí, segundo as tradições chinesas antigas, a etnia Han vem justamente do Imperador Amarelo. E dentro dessa etnia Han, a gente vai ver na história que também existiu uma dinastia Han. E essa dinastia Han é considerado uma das dinastias da era, né, do ouro. Era uma era do ouro. Por quê? Porque ali já não tinha tantas guerras, eles conseguiam fazer acordos, mesmo que o reino não estava unificado, tinha acordos entre os reinados para que nenhum pudesse querer conquistar o outro, porque geralmente a China estava em duas esferas diferentes. Ou eles estavam lutando para tentar conquistar, ou eles estavam lutando para tentar defender o seu reinado. Então, um tentando conquistar e outro tentando se defender. E a luta era uma coisa constante lá, nesse período que a gente vai estudar os conceitos da China antiga. Aqui é uma imagem, quando a gente pesquisa, que a gente vai encontrar muito, desse imperador amarelo. Então, é mais ou menos isso aqui que ele vai aparecer. Também na China tem os seus deuses e suas deusas. A gente acha que às vezes não tem, né? Que não tem essas denominações, mas tem sim também. Eles acreditam em deuses e em deusas. Aqui estou trazendo alguns, não é o tópico do nosso estudo, é óbvio, mas é só para nós termos o entendimento. Então, o Shangdi seria o Deus Supremo. Aqui tem uma estátua desse Deus Supremo, esse Shangdi, recente, né? Então, se a gente for na China hoje, a gente vai ver essa estátua gigantesca aí, é bem grande, dá para ver pelos templos, né, que estão na frente, uma representação desse Deus Supremo. Um outro Deus também é o Deus da guerra, o Guan Yu. Então, o Guan Yu, que é representado o Deus da guerra, também tem uma representação dele moderna lá, uma estátua gigantesca em bronze. Embaixo da estátua, aí, nessa plataforma, um museu lá desse, de artefatos antigos, né, da China, e é bem interessante. O pessoal vai lá também fazer turismo, ver essa estátua gigantesca que a China construiu para homenagear ou para representar o deus da guerra, Guan Yu. Então a gente lembra lá que eu estava falando, né, que ele sempre estava ali em guerra e em se defender, por isso tem até a muralha, defesa, ataque e conquista e vai e guerra, e sempre está nesses dois, né, essas duas polaridades, ou estão tentando ganhar território, ou estão tentando defender o território. Então a guerra fazia muito parte da cultura e do contexto histórico da China antiga. E um outro deus bem, que eu trouxe mais um aqui, é o Sun Yokong, que é o rei macaco. Então é bem interessante, né, que eles têm essa tradição de ter um rei macaco. Também esse deus aí é mítico, né, bem folclórico, vamos dizer assim. É um deus que eles acreditam que tem um poder lá de dar saltos, de grande distância, de pular uma montanha para outra. E se a gente já viu aí no Hollywood, tem filme desse rei macaco aí, e é bem esse filme, né, de Hollywood, ele é atrelado a essas tradições e e essa divindade chinesa da antiguidade. Só trouxe aqui como curiosidade, bem interessante também, saber que eles cultuam, veneram esses deuses, e esses deuses, é claro, todos os deuses têm os seus poderes, a divindade tem o seu poder, e aí você presta graça a essa divindade, tentando também usufruir desses poderes desses deuses.
religião ou filosofia. Então, muitos atribuem que é uma filosofia, outros falam, não, isso é uma religião. E lá na China, essas religiões ou filosofias, ou os dois, quando a gente pesquisa, fala que é uma filosofia e uma religião, então está meio misturado os dois. Igual a gente vê no Espiritismo, né? O Espiritismo também tem seu tríplice aspecto, né? Seus alicerces de filosofia, ciência e religião. Então, poderíamos caracterizar o Espiritismo em três aspectos, e lá eles caracterizam a China antiga, os conceitos antigos, em dois aspectos: religiões e filosofia, ou religião ou filosofia. Uma delas é o confucionismo, não é o Confúcio, né? São os pensamentos dele, o que ele traz e etc. Lembrando que a gente vai estudar esses pensamentos no segundo semestre, através do livro a gente vai ver já já. Esses preceitos, ele é muito ligado a governo, a você ser, às vezes, um pouco submisso, sabe? É, Tentar ser uma pessoa mais tranquila, ter uma aceitação maior. Então, quando a gente ouve tudo esses preceitos aí do Confúcio, do confucionismo, a gente vai se remeter muito a Jesus, né? Se a gente pegar ensinamentos de Jesus, né? Se alguém te dá uma face, dá outra. Se alguém pedir para você andar, dar 2, 3 passos, uma caminhada com ele, anda uma légua. Se alguém te pedir o casaco, te dá a túnica também. Quer dizer, se desprenda, né? Não seja uma pessoa é, muito com rebeldia, seja alguém mais benevolente, podemos usar essa palavra. Então, a gente vai ver a benevolência muito latente, né, entre esses preceitos. E aí é por isso que, em algumas dinastias, eles pegavam o confucionismo como sendo a religião ou a filosofia do Estado. Por quê? Porque era fácil depois de controlar o povo. Porque se você traz uma filosofia que é uma filosofia de Estado, que deixa as pessoas mais tranquilas, com uma aceitação maior, sem muita rebeldia e etc., é mais fácil de você governar. Então, muitas dessas filosofias eram assim, e vocês vão lembrar lá que eu falei que a dinastia Han tinha uma dinastia Han que era considerado a Era do Ouro, e eles usavam o confucionismo como uma religião, uma filosofia de Estado. Então, aí eles difundiam isso como sendo o próprio governo difundindo isso, porque ficava mais fácil também. As pessoas não queriam se rebelar e querer guerras e querer as coisas, eles tinham mais, ficavam mais fácil de ser governados. Outra filosofia, religião, é o budismo. Então, ali a gente vai ver que o budismo entrou fortemente na China, apesar dele vir um pouco ali da Índia, nascer na Índia, mas vir bastante aqui para a China, e depois ele vai para o Japão, né? Então, aqui no budismo é o budismo Shan. A gente não vai estudar ele, que é conhecido como o Zen budismo. Hoje a gente vai ver já já sobre isso. E o taoísmo. O taoísmo é que vem aí de Lao Tzu, e a gente vai ver um pouquinho sobre esses preceitos mais agora. Então, vamos falar um pouquinho do Confúcio. Confúcio, ele é um pensador, um sábio, né? Nasceu mais ou menos a teoria fala em 551 antes de Cristo, viveu 72 anos, e ele se considerava um transmissor de valores culturais, valores de pessoas e de culturas. É bem interessante que ele viveu 72 anos, geralmente é uma idade bem avançada, né, para essa época, que a média vivia bem abaixo de 50 anos. Aqui uma imagem dele, Confúcio. Essa imagem também eu tirei da internet, e é uma estátua que está aqui no Brasil, está no Paraná, e ela foi cedida pelo governo chinês para poder ter é, aquelas políticas de boa vizinhança e um relacionamento melhor com o estado do Paraná.
Confucionismo é uma filosofia ou uma religião, também considerada uma religião humanista ou racionalista, que tem a ideia do modo de governar, por isso que eu estava comentando isso, e o modo de vida. Então, ele traz um modo de você viver e traz um modo de governar, por isso que muitas dinastias utilizavam essa filosofia ou essa religião como religião ou filosofia de Estado para poder ter uma governabilidade melhor, mais fácil, sem muitos tumultos. Aqui é uma imagem difundida aqui, uma pintura, né, muito difundida de Confúcio. Quando você vai pesquisar na internet, você vai ver várias imagens desse tipo. O confucionismo, ele era suprimido por algumas dinastias, eles não usavam, e adotados por outras. Nós já comentamos isso lá atrás, então algumas utilizavam, as outras não. Ele não era considerado como uma religião, uma filosofia de Estado, e para outras dinastias ele era filosofia de Estados, conforme comentamos ontem. Um dos seus livros mais importantes é o Analectus, é o livro mais importante dessa doutrina, e ele é lido na China como se fosse a Bíblia no nosso Ocidente. Então, da mesma forma que se lê bastante a Bíblia aqui, lá na China se lê bastante os Analectos. A gente vai ver depois, no segundo semestre, esse livro, e vai ver que esse livro é um livro bem baseado nas teorias socráticas, né, da Grécia Antiga, daqueles filósofos, que é aquela teoria de ter um diálogo entre mestre e aluno, discípulo, discípulo-aluno. Então, esse livro é muito baseado em diálogos, e esse diálogo vai trazendo para nós ensinamentos muito importantes, conceitos bem bacanas. Esse é o livro que nós estudaremos no segundo semestre do Confúcio, os Analectos. E agora a gente vai falar de Lao Tzu. Lao Tzu também é um sábio, né? Foi um sábio aí à época da antiga China, conhecido também por vários nomes, então ele é conhecido como Lao Tse, Lao Tse, Lao Tzu, Lao Tse, Tse com S, com Z, a gente encontra de tudo qualquer jeito. Ele nasceu em 604 antes de Cristo e também viveu bastante, 87 anos, também muito fora do padrão ou da média mundial, porque a maioria ficava em guerras, né? Disputando guerras, e guerra se acaba, né, tendo muito falecimento mais cedo, saindo do corpo antes do previsto. Essa aqui é uma imagem, uma escultura, né? Uma estátua representando Lao Tse. A gente vê aí que tem umas orelhas gigantes, né? Bem grande as suas orelhas, porque a orelha vai trazer um pouco de aquela ideia de sabedoria, de conhecimento, e tem toda uma tradição aí atrás do nome original de Lao Tzu, que era de orelhas grandes, ou aquele que nasceu velho. Então, tem muita teoria falando sobre ele, é bem legal. O nosso foco não é estudar muito a, a personagem Lao Tzu, mas sim os seus preceitos, então nós não vamos focar muito nisso. Mas é bem interessante, quem quiser pesquisar aí, fique bem à vontade, faça as suas pesquisas. Muito bom. Lao Tzu, conhecido como fundador do taoísmo, inspirou o surgimento do budismo Shan, que é o budismo Zen, né? Estava falando lá atrás, tem muito tempo, tem muito budismo na China hoje, como tem também muito taoísmo na China hoje, e vem tudo aí meio que inspirado desse personagem mítico também. Muitos acreditam que ele também não existiu, que é uma lenda,
e para outros ele existiu. Confúcio eles conseguem caracterizar melhor porque Confúcio ele traz na sua literatura o contexto histórico da época. Então, seus ensinamentos estão sempre atrelado a um contexto histórico. Por isso que ele vai falar de governo, de modo de vida, de modo de governar. Tem um contexto histórico. Na literatura do Lao Tzu, já não tem um contexto histórico. Então, é uma coisa mais metafísica, mais transcendental. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, como formos estudar os seus aforismas, nós veremos que é bem transcendental, a gente tem que refletir muito, tentar trazer, fazer correlações, tentar trazer para o nosso, né, momento presente, para o nosso contexto presente, para poder tirar algum proveito desses ensinamentos. Essa aqui é uma imagem mais conhecida aí, né, uma pintura aí que representa Lao Tzu, que a gente vê na internet. Muitos teorizam que Lao Tzu e Confúcio eles foram contemporâneos, então eles viveram juntos, e a tradição traz que ele era um superintendente judicial dos arquivos imperiais. Eles eram o arquivista, ele era aquela pessoa que cuidava da documentação do império, do imperador, do império e etc. Então a gente vê que existe também uma tradição aí que ambos desses gigantes sábios da China viveram na mesma época e possivelmente tiveram algum tipo de contato, mas isso também só, só é especulação, a gente não tem nenhum tipo de comprovação que demonstre isso, mas muitos teorizam que sim, que eles viveram juntos, foram contemporâneos e se conheceram. O Tao Te Ching, que é o nosso livro que iremos estudar, né? O Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, o conhecimento também como conhecido, desculpa, também como Tao Te Ching. Então a gente vai ver também Tao Te Ching e Tao Te Ching, vamos ver os dois formatos, mas é a mesma coisa que nós estamos falando. A maioria das traduções traz Tao Te Ching ou Tao Te Ching como livro do conhecimento e da virtude. Mas para o autor, o livro que nós vamos ver, ele traz como o livro do sentido e da vida. E no próximo vídeo, eu vou tentar trazer no comecinho do vídeo uma explicação sobre o porquê que o autor trouxe essa ideia vinculada aí de sentido e de vida, e não como a maioria dos tradutores traz como do caminho e da virtude. A história é bem interessante, é que o arquivista, né, Lao Tzu, ele trabalhava com o imperador e as coisas do império não estavam agradando ele, como estavam sendo conduzidas, o governo, as ações e etc. E aí ele resolve se retirar e monta num touro, né, um touro bravo. E aí a gente vê que nessa gravura que está mostrando do touro, ele vai andando e quer sair da China e ir para outros lugares. E aí lá na fronteira, onde tem um guarda ali da imigração, podemos dizer assim, fronteirista, ele né, conversa com Lao Tzu e faz ele apiar, né, ele descer do touro e escrever os seus conhecimentos. E esse guarda fronteirista, esse guarda da alfândega, se torna um dos discípulos de Lao Tzu. E aí, a partir desse escrito, é o que ele faz a literatura do Tao Te Ching, ou Tao Te Ching. Então é bem interessante, né, essa história mítica aí, essa lenda, da onde que veio, e a tradição diz que Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching em uma noite. É bem interessante. Muito bem. Então, o Tao Te Ching teve a primeira tradução ocidental no século XVIII, não foi tão longe assim, né? Tá vendo? Demorou muito tempo para a gente ter uma tradição ocidental, e foi feito por Londres, né, a Real Sociedade de Londres, e ele é um dos livros mais traduzidos do mundo. Então, o Tao Te Ching fica entre os 3 livros mais traduzidos do mundo. Para quem não sabe, os primeiros livros mais traduzidos é a Bíblia,
O segundo livro mais traduzido é o Bhagavad Gita, e o terceiro livro traduzido é o Tao Te Ching, não necessariamente nessa ordem, mas são os 3 livros mais traduzidos no mundo: Bíblia, Bhagavad Gita, que nós já estudamos no ano passado, e o Tao Te Ching, que vamos estudar esse ano. É por isso que estamos escolhendo essas obras, porque elas são obras gigantes que trazem ensinamentos profundos, e que esses ensinamentos podem sim ser utilizados por nós no nosso presente. É esse livro aqui que nós vamos estudar, essa tradução aí de Richard Wieland, que é um alemão, né? Foi um alemão. Vai ser esse livrinho que vai ser o nosso guia. E aí, como eu já tinha falado, o livro do Caminho e da Verdade e a tradução como livro do sentido e da vida. E nós vamos explicar isso no próximo vídeo. No próximo encontro, no próximo vídeo, estaremos tratando, vocês estão acompanhando de longe, que vem aqui o vídeo, que não vai no grupo, que não tem disponibilidade para participar do estudo. Vocês podem sim pegar o livro, lerem os aforismas, ou os capítulos de 1 a 7, que esses aforismas, são esses capítulos que refletiremos, que estudaremos no nosso próximo encontro. E como sempre, nós tentamos trazer algo prático, algo de vivencial nos nossos estudos, ter uma reflexão para a gente ir fazendo junto com os nossos estudos, como fazer para utilizar os ensinamentos antigos na minha experiência atual. Vamos refletindo isso, vamos estudando, vendo o que está se dialogando comigo, aqueles aforismas, para que eu possa ir refletindo como que eu posso utilizar isso no meu dia a dia, na minha experiência, na minha vivência prática. E é isso, pessoal. Hoje é só isso. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Eu sempre agradeço a todos por terem aqui acompanhado os nossos estudos. Meu muito obrigado. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Deus bendito. Até o próximo vídeo. Beijo a todos, pessoal. Tchau, tchau.